Estou prestes a revelar um segredo que guardei por anos. Eu, Carla Oliveira, uma garota da cidade que sonhava com uma vida tranquila no campo, acabei vivendo uma história que parecia saída de uma novela. Mas deixem-me contar desde o início, porque cada detalhe é importante para entender como cheguei onde estou agora. Tudo começou há 5 anos, quando conheci Ricardo em uma feira agrícola na cidade. Eu trabalhava como organizadora de eventos e ele estava lá representando a fazenda de sua família. Nossos olhos se cruzaram entre tratores e barracas de verduras orgânicas, e foi como se o mundo parasse por um momento. Ricardo era alto, de ombros largos e com um sorriso que iluminava todo o seu rosto. Me aproximei de sua barraca, com a desculpa de provar alguns de seus produtos, e acabamos conversando por horas. Nos apaixonamos rapidamente. Ricardo era diferente de qualquer homem que eu tinha conhecido antes. Ele tinha uma paixão pela terra e uma forma de ver a vida que me cativou completamente. Depois de 6 meses de namoro, ele me pediu em casamento sob um céu estrelado em sua fazenda. Não hesitei nenhum segundo em dizer sim. Nos casamos em uma cerimônia íntima na capela do vilarejo próximo à fazenda. Eu estava radiante com meu vestido branco, rodeada de flores silvestres e com o amor da minha vida ao meu lado. Lembro do olhar de orgulho nos olhos de Antônio, o pai de Ricardo, quando nos deu sua bênção. Naquele momento senti que havia encontrado não apenas meu marido, mas também uma nova família. Os primeiros meses na fazenda foram como um sonho. Me apaixonei pela vida rural, pelos amanheceres sobre os campos de trigo, pelo cheiro de terra molhada depois da chuva. Ricardo me ensinou a montar a cavalo, a ordenhar vacas e até a dirigir o trator. Eu ajudava no que podia, aprendendo o negócio familiar e tentando me encaixar nessa nova vida. Antônio, meu sogro, foi de grande ajuda na minha adaptação. Era um homem de uns 50 e poucos anos, viúvo há algum tempo, com uma sabedoria que só os anos trabalhando a terra podem dar. Ele me ensinou os segredos de sua horta, como prever o clima olhando para o céu, e 1001 histórias sobre a fazenda e sua família. Passávamos horas conversando enquanto trabalhávamos juntos, e aos poucos ele se tornou um amigo e confidente. No entanto, com o passar do tempo, comecei a notar mudanças em Ricardo. As longas jornadas de trabalho na fazenda o deixavam exausto, e cada vez passávamos menos tempo juntos. Nossas conversas se limitavam a assuntos práticos sobre a fazenda, e as noites românticas sob as estrelas se tornaram escassas. Tentei conversar com ele sobre meus sentimentos, mas ele sempre tinha uma desculpa: a colheita, os animais, as contas para pagar. Me sentia cada vez mais sozinha e abandonada. Sentia a falta da conexão que tínhamos no início. Aquela faísca que me fez largar tudo por ele. Comecei a buscar consolo em minhas conversas com Antônio. Ele sempre tinha tempo para me ouvir, para oferecer uma palavra gentil ou um conselho sábio. Não sei exatamente quando meus sentimentos por Antônio começaram a mudar. Talvez tenha sido aquela tarde em que ele me encontrou chorando no celeiro e me abraçou, oferecendo o conforto que eu tanto precisava. Ou talvez tenha sido durante aquelas noites em que Ricardo chegava tarde e jantávamos juntos, compartilhando risadas e lembranças. O que sei é que pouco a pouco comecei a ver Antônio com outros olhos. Me sentia culpada por esses pensamentos, mas não podia evitá-los. Antônio era atencioso, carinhoso e me fazia sentir valorizada. Eu comparava seu tratamento com a crescente indiferença de Ricardo e meu coração se dividia cada vez mais. Uma noite, depois de uma discussão particularmente forte com Ricardo sobre sua falta de atenção, saí para caminhar e clarear minha mente. Meus passos me levaram até o velho ipê no limite da propriedade, onde eu costumava ir para pensar. Para minha surpresa, Antônio estava lá, contemplando as estrelas. Me sentei ao seu lado em silêncio, deixando as lágrimas correrem pelo meu rosto. Sem dizer uma palavra, Antônio me envolveu com seu braço, oferecendo o conforto que eu tanto precisava. Levantei o olhar e nossos olhos se encontraram. Não sei quem deu o primeiro passo, mas de repente estávamos nos beijando sob a luz da lua. Foi um beijo carregado de emoções contraditórias.
paixão, culpa, desejo e medo. Quando nos separamos, ambos sabíamos que tínhamos cruzado uma linha que não deveríamos ter cruzado. Nos olhamos em silêncio, conscientes da gravidade do que acabara de acontecer. Isso está errado, Carla, sussurrou Antônio, sua voz tremendo. Você é a esposa do meu filho. Eu sei, respondi, sentindo as lágrimas brotarem novamente. Mas não posso negar o que sinto. Aquela noite marcou o início de um relacionamento clandestino que duraria meses. Nos encontrávamos em segredo, roubando momentos pelas costas de Ricardo. A culpa me corroía por dentro, mas ao mesmo tempo, os momentos com Antônio eram os únicos em que eu me sentia verdadeiramente viva. Ricardo continuava absorto em seu trabalho, aparentemente alheio ao que acontecia sob seu próprio teto. Ou pelo menos era o que pensávamos. A verdade é que a culpa nos tornava descuidados, e os rumores começaram a circular entre os trabalhadores da fazenda. Foi João, um dos empregados mais antigos da fazenda, quem finalmente decidiu falar com Ricardo. Lembro desse dia como se fosse ontem. Eu estava na cozinha preparando o jantar, quando ouvi o barulho de um carro chegando em alta velocidade. Ricardo entrou como um furacão, com o rosto transtornado e os olhos injetados de sangue. É verdade? Ele gritou, me agarrando pelos ombros. É verdade o que João está dizendo? Não consegui responder. As palavras ficaram presas na minha garganta enquanto eu via o mundo que tínhamos construído desmoronar diante dos meus olhos. Meu silêncio foi toda a confirmação que Ricardo precisava. O que se seguiu foi uma explosão de gritos, choro e recriminações. Antônio entrou na cozinha, atraído pelo alvoroço, e a situação piorou. Pai e filho se enfrentaram, dizendo coisas que nunca poderiam ser retiradas. Eu fiquei ali, paralisada, vendo como eu destruía não apenas meu casamento, mas também a relação entre um pai e seu filho. Naquela noite, Ricardo fez as malas e foi embora da fazenda. Não disse para onde ia, apenas que não podia ficar sob o mesmo teto que nós. Eu o vi partir com o coração partido, sabendo que era a responsável por sua dor. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções. Antônio e eu tentamos continuar nosso relacionamento, mas o peso do que havíamos feito era grande demais. Cada canto da fazenda me lembrava Ricardo. Cada olhar dos trabalhadores estava carregado de julgamento. Eu me sentia presa em um pesadelo do qual não podia acordar. Finalmente, depois de semanas de agonia, chegaram os papéis do divórcio. Ricardo os havia enviado pelo correio, sem nem mesmo se dar ao trabalho de vir pessoalmente. Assinei com mãos trêmulas, consciente de que estava pondo fim ao que uma vez havia sido o sonho da minha vida. A culpa e a vergonha me consumiam. Não conseguia olhar para Antônio sem pensar no dano que havíamos causado. Nosso relacionamento, que uma vez havia sido um refúgio, agora se sentia como uma prisão. Percebi que, apesar dos meus sentimentos por ele, o nosso tinha sido um erro desde o início. Uma manhã, tomei a decisão mais difícil da minha vida. Disse a Antônio que estava indo embora, que não podia continuar na fazenda. Ele tentou me convencer a ficar, dizendo que poderíamos superar isso juntos, mas eu sabia que era impossível. Eu precisava me afastar de tudo, me encontrar novamente. Com o coração partido e uma mala cheia de remorsos, deixei para trás a fazenda que havia sido meu lar nos últimos anos. Não tinha um plano, só sabia que precisava escapar. Encontrar um lugar onde pudesse respirar sem sentir o peso dos meus erros sobre meus ombros. Durante o ano seguinte, viajei sem rumo. Trabalhei em hostels, em cafeterias, em qualquer lugar que me permitisse ganhar o suficiente para continuar me movendo. Cada nova cidade, cada novo rosto, era uma oportunidade de esquecer, mesmo que por um momento, o dano que eu havia causado. Mas o passado tem uma forma de nos alcançar, não importa o quão longe tentemos fugir. Em cada relacionamento que eu tentava formar, em cada conexão que tentava estabelecer, o fantasma do que eu havia feito se interpunha. Percebi que não podia continuar fugindo eternamente.
Precisava enfrentar meus erros, aprender com eles e, de alguma forma, encontrar o perdão. Foi então que decidi voltar para minha cidade natal, São Paulo. O lugar onde eu havia crescido, onde meus pais ainda moravam, onde as raízes da minha identidade estavam profundamente arraigadas. Cheguei numa tarde de outono, com as folhas caindo ao meu redor como um lembrete da passagem do tempo e das mudanças que haviam ocorrido na minha vida. Meus pais me receberam com uma mistura de alívio e preocupação. Eles sabiam parte do que havia acontecido, mas não tudo. Contei minha história, sem omitir nada, deixando as lágrimas fluírem livremente enquanto confessava meus erros. Para minha surpresa, eles não me julgaram. Me abraçaram, me ofereceram seu amor incondicional e disseram que estavam orgulhosos de que eu tivesse encontrado a coragem para enfrentar meu passado. Pouco a pouco, comecei a reconstruir minha vida na cidade. Consegui um emprego na pequena livraria do bairro, um lugar tranquilo onde eu podia me mergulhar em histórias alheias e, ao mesmo tempo, refletir sobre a minha própria. Os livros se tornaram meus companheiros, meus professores. Através deles, comecei a entender melhor minhas ações, minhas motivações e as complexidades do coração humano. Não foi fácil. Havia dias em que o peso das minhas lembranças me esmagava, em que a culpa ameaçava me afogar, mas também havia momentos de clareza, de compreensão. Comecei a ver que, embora minhas ações tivessem sido erradas, meus sentimentos tinham sido reais. Eu havia buscado amor e conexão nos lugares errados, mas essa busca em si não me tornava uma pessoa má. Com o tempo, me atrevi a formar novas amizades na cidade. No início, temia que meu passado me perseguisse, que os rumores do que eu havia feito chegassem até ali. Mas descobri que a maioria das pessoas estava mais interessada em quem eu era agora do que em quem eu havia sido. Pouco a pouco, comecei a me sentir parte de uma comunidade novamente. Uma tarde, enquanto organizava os livros na livraria, me deparei com um romance que narrava uma história surpreendentemente similar à minha. Li de uma só vez, sentindo uma conexão profunda com a protagonista. Ao terminar, tomei uma decisão. Escreveria minha própria história. Comecei a escrever todas as noites, despejando no papel minhas experiências, minhas emoções, minhas reflexões. Não era fácil reviver certos momentos, mas descobri que o ato de escrever tinha um efeito catártico. À medida que as palavras fluíam, sentia como se estivesse me libertando de um peso que havia carregado por tempo demais. Enquanto escrevia, também comecei a me perguntar sobre Ricardo e Antônio. O que teria sido deles? Teriam conseguido se reconciliar? A curiosidade e a necessidade de fechar esse capítulo da minha vida me levaram a tomar outra decisão difícil. Eu os contataria. Primeiro, escrevi para Ricardo. A carta levou dias para ser terminada. Eu queria expressar meu arrependimento sincero, pedir perdão sem me desculpar e, ao mesmo tempo, não reabrir velhas feridas. Finalmente, enviei sem saber se obteria resposta. Para minha surpresa, Ricardo respondeu. Sua carta era breve, mas gentil. Ele me contou que havia deixado a fazenda, que agora vivia na cidade e trabalhava como engenheiro agrônomo. Tinha encontrado uma nova parceira e estava tentando refazer sua vida. Suas palavras não estavam cheias de perdão, mas também não de rancor. Ele me desejava o melhor e me agradecia por ter tido a coragem de contatá-lo. Contatar Antônio foi ainda mais difícil. Parte de mim temia que meus sentimentos por ele pudessem ressurgir, mas eu sabia que precisava dessa conversa para poder seguir em frente. Escrevi um e-mail para ele, perguntando se poderíamos conversar por telefone. A ligação foi intensa e emotiva. Antônio me contou que havia vendido a fazenda pouco depois que eu fui embora. Ele não conseguia suportar viver lá com todas as lembranças. Tinha se mudado para uma cidade litorânea, onde agora trabalhava como consultor agrícola. Ele me disse que havia tentado se reconciliar com Ricardo, mas que a relação entre eles ainda era tensa. Falamos por horas, recordando o bom e o ruim, chorando e rindo às vezes. No final, ambos reconhecemos que o nosso tinha sido um erro, mas também que tinha sido real.
nos despedimos com uma mistura de tristeza e alívio, sabendo que este era o verdadeiro fim da nossa história. Essas conversas, embora difíceis, me ajudaram a fechar um capítulo importante da minha vida. Percebi que, embora não pudesse mudar o passado, podia aprender com ele e usá-lo para construir um futuro melhor. Continuei escrevendo minha história, agora com uma nova perspectiva. Já não era apenas um relato de traição e culpa, mas também de crescimento e redenção. À medida que as páginas se acumulavam, senti que estava criando algo mais que um simples livro. Estava criando um testemunho da minha jornada pessoal, um guia para outros que pudessem se encontrar em situações similares. Um dia, enquanto caminhava pelo Parque Ibirapuera, encontrei Marina, uma antiga colega de escola. Nos atualizamos e, quando contei que estava escrevendo um livro, ela se mostrou genuinamente interessada. Marina trabalhava como editora em uma pequena editora local e me encorajou a enviar meu manuscrito quando estivesse pronto. Passaram-se meses de árduo trabalho, de reescritas e revisões. Cada palavra era cuidadosamente escolhida, cada cena meticulosamente construída. Finalmente, com o coração na garganta, enviei o manuscrito para Marina. As semanas de espera foram agonizantes. Me perguntava se tinha feito a coisa certa ao expor minha história dessa maneira. E se as pessoas me julgassem? E se Ricardo ou Antônio ficassem sabendo e se sentissem traídos novamente? Quando Marina me ligou para dizer que queriam publicar meu livro, senti uma mistura de euforia e terror. Era um sonho realizado, mas também significava que minha história, com todas as suas imperfeições e erros, estaria lá fora para que o mundo a visse. O processo de publicação foi uma montanha-russa emocional. Cada etapa, desde a edição até o design da capa, me fazia reviver diferentes aspectos da minha experiência. Mas também percebi que a cada passo me sentia mais leve, mais em paz comigo mesma. O dia do lançamento do livro chegou mais rápido do que eu esperava. A pequena livraria onde eu trabalhava organizou um evento de lançamento. Para minha surpresa, o lugar ficou lotado. Havia rostos familiares, meus pais, amigos da cidade, até mesmo alguns clientes habituais da livraria. Mas também havia rostos novos, pessoas que tinham lido sobre o evento e estavam intrigadas com a história. Enquanto lia um trecho do livro, senti que algo mudava dentro de mim. Já não era a mulher assustada e cheia de culpa que havia retornado à cidade alguns anos atrás. Era alguém que tinha enfrentado seus demônios, que tinha encontrado a força para contar sua verdade. As perguntas do público foram variadas. Algumas pessoas queriam saber mais sobre os detalhes da história. Outras estavam interessadas no processo de escrita. Mas a pergunta que mais me impactou veio de uma jovem mulher no fundo da sala. "Como você encontrou força para se perdoar?" ela perguntou com voz trêmula. Tomei um momento antes de responder, consciente de que minha resposta poderia ser importante não só para ela, mas para muitos outros na sala. "O perdão", comecei, "não é algo que acontece da noite para o dia. É um processo, uma jornada. Para mim, começou quando parei de fugir dos meus erros e decidi enfrentá-los. Escrever este livro foi parte desse processo. Me obrigou a olhar honestamente para minhas ações, a entender minhas motivações sem desculpá-las. Mas o mais importante foi perceber que, embora eu não possa mudar o passado, posso aprender com ele e usá-lo para ser uma pessoa melhor no presente e no futuro. Vi lágrimas nos olhos de algumas pessoas enquanto falava e soube que minhas palavras tinham tocado algo profundo nelas. Talvez, pensei, esse fosse o verdadeiro propósito de compartilhar minha história. Ajudar outros a encontrar o perdão e a redenção em suas próprias vidas. Depois do lançamento, enquanto assinava livros e conversava com os leitores, me senti overwhelmed pelo calor e apoio que recebi. Muitas pessoas compartilharam comigo suas próprias histórias de erros e segundas chances. Percebi que, ao expor minha vulnerabilidade, tinha criado um espaço onde outros se sentiam seguros para fazer o mesmo. Nos meses seguintes, recebi numerosos e-mails e cartas de leitores de todo o país. Alguns me agradeciam por minha honestidade.
Outros compartilhavam como minha história havia lhes dado esperança em suas próprias lutas. Cada mensagem me lembrava que, embora nossas ações possam ter consequências dolorosas, sempre há um caminho para a redenção se estivermos dispostos a fazer o trabalho duro de nos confrontar. Um dia, enquanto organizava alguns livros na livraria, recebi uma ligação inesperada. Era Ricardo. Meu coração acelerou ao ouvir sua voz. Li seu livro, ele me disse depois de um momento de silêncio incômodo. Me preparei para o pior, temendo que ele estivesse zangado por eu ter exposto nossa história. Queria te dizer que me ajudou a entender muitas coisas, ele continuou. Não foi fácil ler, mas acho que era necessário. Obrigado pela sua honestidade. As lágrimas corriam pelo meu rosto enquanto conversávamos. Não era um perdão completo, mas era um passo em direção à compreensão mútua. Ricardo me contou que o livro lhe dera coragem para falar com seu pai, para tentar reconstruir seu relacionamento. Não era um final feliz de conto de fadas, ele me disse, mas estavam trabalhando nisso. Essa conversa me fez perceber algo importante. A verdadeira redenção não se trata apenas de nos perdoarmos, mas também de reparar, na medida do possível, o dano que causamos aos outros. Eu não podia desfazer minhas ações passadas, mas podia usar minha experiência para ajudar outros a curar. Inspirada por essa ideia, comecei a oferecer oficinas de escrita terapêutica na livraria. Cada semana, um grupo diverso de pessoas se reunia para escrever sobre suas experiências, suas lutas e suas esperanças. Ver como a escrita os ajudava a processar suas emoções e encontrar clareza em suas vidas. Me enchia de um senso de propósito que nunca havia experimentado antes. À medida que o tempo passava, senti que estava escrevendo um novo capítulo em minha própria vida, concentrado no crescimento, na compaixão e no serviço aos outros. Já não me definia por meus erros passados, mas pelo que estava fazendo para criar um impacto positivo no presente. Um dia, enquanto caminhava pela cidade, parei em frente à Catedral da Sé, onde havia me casado com Ricardo anos atrás. Em vez da dor e da culpa que costumava sentir ao ver aquele lugar, experimentei uma sensação de paz. Não porque tivesse esquecido o que aconteceu, mas porque havia aprendido a integrá-lo na história mais ampla da minha vida. Percebi que cada um de nós é uma história em progresso, cheia de capítulos bons e ruins, de triunfos e fracassos. O importante não é ter uma história perfeita, mas aprender com cada capítulo e usar essas lições para escrever um futuro melhor. Enquanto me afastava da catedral, senti uma renovada sensação de esperança e propósito. Minha história não tinha terminado. Na verdade, sentia que estava apenas começando, e desta vez estava determinada a escrevê-la com sabedoria, compaixão e amor. Não só pelos outros, mas também por mim mesma. Agora, enquanto escrevo estas palavras finais, olho para o futuro com uma mistura de emoção e serenidade. Não sei exatamente o que o destino me reserva, mas sei que estou pronta para enfrentá-lo, com todas as lições que aprendi e toda a força que ganhei. Minha jornada de redenção não terminou, e talvez nunca termine completamente. Mas aprendi que isso está bem. A vida não se trata de alcançar uma perfeição inatingível, mas de crescer continuamente, de aprender com nossos erros e de usar nossas experiências para ajudar os outros. Para todos aqueles que estão lutando com seu próprio passado, com seus próprios erros, eu digo: há esperança. O caminho pode ser difícil e longo, mas vale a pena percorrê-lo, porque no final, vocês descobrirão que são mais fortes do que jamais imaginaram, mais resilientes do que acreditavam ser possível. E para mim mesma, para a Carla que começou esta jornada há tantos anos, eu digo: você fez bem. Você enfrentou seus demônios, aprendeu com seus erros e encontrou uma maneira de usar sua dor para ajudar os outros. Estou orgulhosa de você. Enquanto fecho este capítulo da minha vida, olho para frente com esperança e determinação. Não sei o que o futuro me reserva, mas sei que estou pronta para enfrentá-lo, para continuar crescendo, para continuar amando. Porque, afinal, essa é a essência da vida. Amar, aprender e crescer
não importa quantas vezes caiamos no caminho. E assim, com o coração cheio de gratidão pelas lições aprendidas e de esperança pelo que está por vir, fecho este capítulo da minha história. Mas lembrem-se, cada final é apenas o começo de algo novo, e estou pronta, mais do que nunca, para ver o que o próximo capítulo me reserva.